a gente só raciocina porque se afeta, e não só porque se afeta e depois se distancia, né, um pouco ao modo assim da solução kantiana. A gente parte do diverso sensível, mas o pensamento verdadeiro, ele diz respeito a uma purificação do corpo, da experiência, do diverso sensível. Não, a gente continua pensando com o corpo, né, e na experiência, e portanto, enquanto objetivo, né, da experiência. Então, nesse sentido, não só a razão, ela é necessariamente afetiva, e quando a gente pensa que ela não é afetiva, ou utiliza ela como não sendo afetiva, a gente simplesmente está dissociando uma ideia da ideia do corpo da qual ela parte, e da experiência da qual ela parte. Só isso. Ou seja, a gente imaginação, primeiro gênero de conhecimento, que está sendo racional quando não está sendo, né? Que a razão, ela é ontológica, é de fato afetiva. Segunda consequência, né, dessa compreensão, como eu disse, parece ovo de Colombo, assim, que é evidente depois, né, que a gente já vê elaborado, é que então, não só que a razão é afetiva, como todo o pensamento, enfim, é um pouco a mesma coisa que eu ia dizer antes, mas todo o pensamento, ele é por afetos. Ou seja, a gente só existe se afetando e produz afetos com o pensamento, com os impactos, impressões, afecções de toda a ordem, físicas, etc. A gente está sempre se afetando, e dentro da ideia da unicidade corpo e mente de Spinoza, né, quer dizer, quando ele diz dessa forma talvez meio enigmática, a mente é a ideia do corpo, propõe que a gente entenda simplesmente o que? Né, que sofre afecções, que interage, portanto é o corpo que se afeta. Aí ele definiu o afeto já como um conceito onde estão presentes tanto o atributo pensamento quanto o atributo extensão, então corpo e alma, né, corpo e mente, no caso. E que então a mente é a ideia do corpo no sentido de que o corpo se afectando, se modificando, não uma afecção, uma modificação, o corpo se modificando, está pensando essa modificação. Não existe assim, o corpo se afectou, né, se afetou nesse tipo de afecção, aí depois isso chega na mente. Não, o corpo já está pensando, independente de a gente estar consciente disso ou não. Quer dizer, então, o Spinoza está propondo a gente pensar o afeto como colado, da gente pensar o pensamento como colado ao corpo, ou seja, como colado ao afeto. Agora, a elaboração disso já é a ideia da mente, a mente é a ideia do corpo, então já é a ideia da ideia. Então essa elaboração é que pode respeitar, digamos, a experiência, a realidade, a imanência, ou ao contrário, por ser ideia da ideia e ter a mente como seu objeto e não mais o corpo, entrar numa espiral de abstração, num labirinto de abstração e criar entidades metafísicas, transcendentes, etc, etc. Né? Bom. Então, recapitulando, tudo é afeto, digamos, se a gente puder dizer assim, né? Logo, a distinção tradicional entre razão e paixão, em Spinoza, ela se transforma, e como trata-se sempre de afetos, tudo é afeto, talvez seja melhor dizer, trata-se sempre de afetos, né? A distinção vai ser entre afetos ativos e passivos. As paixões, no sentido tradicional, vão dizer respeito aos afetos passivos. E o que antes, por exemplo, era a razão, quer dizer, na verdade, ele está num outro universo, já está transformando o universo conceitual, né? Mas a princípio, o que seria a razão é um afeto ativo, ou favorece um afeto ativo. Não é uma faculdade, um tipo de conhecimento que favorece afeto ativo. Bom, claro, se não for a razão tradicional, que acaba sendo uma imaginação, primeiro gênero de conhecimento, portanto, geral. Outro detalhe fundamental é que os afetos passivos não vão somente diminuir a nossa potência de agir. Existem afetos passivos, e portanto paixões, que aumentam a nossa potência de agir. Todos os afetos que diminuem nossa potência de agir são tristezas. Então,
definição que ele dá de tristeza. Então, tristeza é um conceito em Spinoza, claro que está ligado à tristeza, como sentimento, mas, né, por exemplo, os ingleses estão por feelings, não é exatamente sentimento. A tristeza, claro que ele está pensando no sentimento de tristeza, mas ele está definindo como conceito. É quando a nossa potência de agir diminui. E quando a potência de agir aumenta, é uma alegria. Só que os afetos passivos também podem aumentar a nossa potência de agir, e aí vai tratar-se-á de alegrias passivas. E quando a nossa potência de agir aumenta, portanto é uma alegria, mas não por causas externas, mas porque na interação com o meio a gente se apropriou do que nos chega, né, da interação, e a gente se afetou a partir da nossa própria natureza, né, aí esses afetos, além de alegres, são ativos. Né? Então a distinção que ele vai fazer, afetos ativos, quando o efeito se explica somente pela nossa potência, e afetos passivos, quando o efeito se explica parcialmente pela nossa potência e parcialmente por uma determinação que não compõe com a nossa natureza, ou compõe parcialmente, né, com a nossa natureza. Aí no caso do resultado final ser uma diminuição da potência, é uma tristeza. No caso, quando for um aumento relativo da potência, uma alegria, porém passiva. Então isso já cria uma distinção conceitual, claro que é um outro universo conceitual, mas que faz pensar e que abre para uma possível comparação com Hume. Voltando, quando ele diz, né, retomando a ideia aqui do Clairaut e Deleuze, né, o que valoriza as coisas não é a razão, mas as paixões. Em Spinoza seria, digamos, se a gente parafrasear, né, o que valoriza as coisas não é a razão, mas os afetos. Isto é, por vezes as paixões, por vezes os afetos ativos, por vezes afetos ativos, por vezes paixões tristes, por vezes paixões alegres, afetos ativos, que não seriam mais paixões. Né? Então, no sentido geral, o que valoriza são os afetos. Só um pequeno parênteses, né, assim, não resisto. Isso também tem uma ressonância em Nietzsche, né, quando Nietzsche coloca a valoração como um sinônimo dos afetos. Né? A gente valora no sentido que a gente gosta ou não gosta, a partir de como a gente se afeta. Né? Então, fechou parênteses. Aí quando o Clairaut e o Deleuze falam do Hume, né? Então o que a razão pode fazer é canalizar as paixões. Aí eu não sei, claro que pode ser só uma impressão da frase, porque eu não conheço o Hume, né? Mas por essa frase, eu diria que com Spinoza, com os instrumentos conceituais de Spinoza, talvez a gente possa ir mais a fundo. Porque a ideia, o que a razão pode fazer é canalizar as paixões. A ideia de canalizar, que eu não sei se é dos comentadores do próprio Hume, canalizar as paixões, criar uma distinção entre razão e afeto. Digamos, se a gente tomar as paixões não como afeto passivo, mas como afeto. Né? Em Spinoza, a ideia seria que o que a razão pode fazer é ser ela não só uma paixão branda, digamos, um afeto brando, mas ser um afeto potente. E por incrível que pareça, mais potente do que as paixões estrito sensu, né, do que os afetos passivos, quando acontece da razão por conta da compreensão das coisas, né, ultrapassa a si mesma, digamos, e permite um conhecimento que ele chama de terceiro gênero, que seria, simplificando, né, quando a gente sai de uma compreensão universal de propriedades comuns aos corpos e formando noções comuns às mentes, né, e consegue voltar para a situação específica. Né, ou seja, o que Spinoza diz, o terceiro gênero é o conhecimento das coisas singulares. Né. Quando esse conhecimento das coisas singulares, a partir de um conhecimento das propriedades comuns se dá, essa compreensão do que acontece, ela se torna muito potente. Né. Então, a razão ela pode ser um afeto mais potente do que as paixões. Ela pode, né, em alguns casos, quando ela, digamos, aí já é o terceiro gênero, o conhecimento intuitivo não é mais razão, mas o conhecimento intuitivo ele parte da razão, né? Quer dizer, ela pode pelo menos assim favorecer, né, nos encaminhar para um tipo de conhecimento